Muito bem, gente, nós estamos em mais um estudo, retomando aí Êxodo, nós estamos agora em Êxodo 16 ao 20. Ó, estamos caminhando na palavra, isso é bênção demais. E para a gente saber onde nós estávamos, né? Nós estávamos lá no Cântico de Moisés, e eu até brinquei que para alguém gago, né, que se considerava gago, agora Moisés até canta. Então foi bênção demais o que Deus fez na vida desse homem, a transformação que Deus fez na vida de Moisés, né? E essa transformação vai agora mudando um pouco o cenário daquele Moisés tímido, aquele Moisés que pouco se dedicava às coisas de Deus, tinha medo de falar, agora não mais. Agora ele é o homem de Deus, é o profeta de Deus, é um líder, né? E hoje nós vamos fazer muitas vezes a pergunta: vale a pena ser líder? É fácil ser líder? Hoje Moisés vai nos ensinar que não é tão fácil assim. Então nós vamos começar com o Êxodo 16. Nós já oramos, já colocamos diante de Deus, que o espírito de revelação venha sobre nós e que nós possamos entender tudo que Deus quer que nós entendamos hoje. Então já começo perguntando: é fácil ser líder? No capítulo 16 nós vamos ver que claro que não é fácil, né? Não é fácil. Moisés nunca recebeu uma palavra de gratidão, mas a reclamação e murmuração, ele estava cheio delas, né? Então vocês veem no capítulo 16 que toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, né? Que fica entre Elim e o Sinai, o Monte Sinai. E foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade, gente, não era pouca gente, nós vimos a quantidade de pessoas. Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha a ingratidão. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Então, pensa que acabou? Claro que não. Moisés sempre ouvindo reclamação e murmuração daquele povo. Que coisa triste, né? Eu fiz umas anotações aqui no capítulo 16 que diz assim, ó: o povo quer carne, né? Deus promete pão do céu àquele povo. Moisés dá todas as instruções ao povo, do verso 16 do verso 6 até o verso 16. Mas é claro, gente, que ser líder não é para qualquer um, né? Ser líder não é para qualquer um. E existe uma grande diferença entre ser um grande líder, daqueles que os colaboradores seguem por confiança e respeito, pela eficácia que o mesmo transmite, e aquele que se faz temer pelos seus subordinados, ou seja, o ditador, o tirano, né? E quando Moisés ele assume a posição de liderança, né? Vocês vão ver Moisés muitas vezes clamando ao Senhor porque não sabia como resolver. E aqui disse o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Então era Deus que estava fazendo chover o maná. Nós vamos ler isso até o verso 36. Vamos ver um pouquinho sobre a liderança de Moisés, suas dores, né? E quais são as 11 dores da liderança? Quando alguém se torna líder, vamos ver se combina um pouquinho com Moisés, essas dores? Primeiro, motivar sem estar motivado. O líder, que é verdadeiramente líder, ele precisa motivar o seu grupo, mesmo que ele não esteja. Ele precisa definir o caminho sem saber o destino. Vamos embora, gente. Vamos para onde? Ah, me sigam. Vamos embora que Deus não vai nos deixar. Ele precisa responder pelo prazo e qualidade do trabalho de outras pessoas. Conviver com a competição. Isso também é outra dor que o líder tem que passar. Sempre vai ter gente competindo com ele, achando que faria melhor do que ele.
Ele precisa avaliar pessoas e distribuir tarefas. Essa é a função do líder. Mediar conflitos de maneira imparcial. Ele não pode pender nem para um lado nem para o outro, mas ele precisa ser justo. Manter a área e os processos atualizados. Lidar com comportamentos irresponsáveis e improdutivos. Comunicar com cautela e precisão. Decidir sobre a vida de outras pessoas. Esse é o papel do líder. E manter-se empregável e cuidar da carreira. Então, se você comparar com a vida de Moisés, você vai ver que essas 11 dores da liderança acompanharam a vida de Moisés. E Êxodo 16, do 27 ao 36, nós vamos ver o que era o maná. Eu não vou ler, porque vocês já leram, quem não leu vai poder ler, né? Mas o maná, né? Tá tudo explicadinho aqui a partir do verso 27. Quando você pega a sua Bíblia, né? Deus fala. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, que Deus fica irado, né? Tem todas as dicas de como deveriam fazer, o que deveriam fazer com ele. E tem uma lição nesse versículo 27 a 36 que fala que eles retiveram o maná. Quando Deus falou assim, olha, não precisa reter, porque todos os dias eu vou dar para vocês o maná. Mas eles guardavam um pouco até o dia seguinte. E o verso 20 diz assim, ó, todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Tudo o que eu quero reter apodrece, como o maná. Às vezes eu tenho agora mesmo nós estávamos na rua pregando a palavra de Deus ali, né? E Deus, na hora que a gente estava cantando ali, Deus falava claramente comigo, você tem que orar com a moça da farmácia. Tem uma droga conde ali no meio. E Deus falava assim para mim, você tem que orar com a moça da farmácia. Eu falei, amém. Antes de eu ir embora, eu vou lá. E se eu não vou, o Espírito Santo me incomoda assim muito, muito mesmo. E daí, na hora que eu estava me preparando para vir, para a gente poder fazer a nossa reunião, o Espírito Santo perguntou assim, e você não vai lá orar pela moça da farmácia? E daí Miguel saiu na nossa frente, foi orar por uma moça que estava perdendo o bebê. Eu fui junto, orei pela moça. A moça estava estacionada bem na calçada da farmácia. E eu ouvi o Espírito Santo falando, não retenha o que você tem, dê. E aí eu fui lá e pude orar com a moça, e a moça chorou bastante, porque o que Deus ministrou no coração dela fez todo sentido naquele coração. Então, tudo que Deus te mandar fazer, não retenha, mas dê, porque senão vai apodrecer como o maná, né? Eu tenho aprendido muito a não reter o que Deus me dá. A prova é esse estudo. Eu poderia ter retido, eu poderia ficar para mim todos os ensinamentos do pastor Felipe Parente, mas não. Eu quero multiplicar com você e impartir sobre você o desejo de que você imparta sobre a vida de outros que também estejam ao seu redor. Eu não vou poder chegar nas pessoas que você chega, mas você vai poder fazer a multiplicação de todas essas bênçãos, de todos esses ensinamentos. É essa a minha intenção, essa é a minha oração. Ora fome, ora sede. Deus precisava provar aquele povo. Em horas de crise, muitas murmurações vêm. E eles murmuravam que estavam com sede, com sede. E água jorrou da rocha. Isto está lá no capítulo 17. Quando você abre lá no capítulo 17, né? Deus precisava provar aquele povo. Porque Moisés só tinha o Senhor, né? Só tinha o Senhor. Então o povo reclamando: dê-nos água para beber, Moisés. Estamos com sede, Moisés. Gente, imagina o que é lidar com um povo murmurador. Coitado de Moisés, não deveria ser fácil para ele. Mas uma coisa que o líder precisa pensar: ele precisa passar à frente do povo. Já pensou se o povo todo perguntando para ele o que deve fazer e Moisés falasse assim: não sei. Então ele só tinha o Senhor. Ele precisava ouvir de Deus para que da pedra
saísse água. E foi isso que aconteceu. Da pedra saiu água. E desta vez, né, Deus respondeu: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha. Olha que interessante. Deus deu ordem a Moisés desta vez para bater na rocha. Daqui a pouco nós vamos ver uma outra atitude de Moisés que não agradou a Deus. Deus mandou ele falar a rocha e ele bateu. Então, muitas vezes, Deus manda nós fazermos de um jeito e nós queremos fazer do nosso jeito. Dessa vez, Moisés foi obediente e da rocha jorrou água. Isso faz a gente lembrar de uma pedra que também foi ferida na cruz, uma pedra angular, ou seja, o tamanho era perfeito. E do seu lado, do lado dessa pedra, saiu água também. E lá em Êxodo 17, há uma pergunta que diz assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, Moisés, para poder falar para o povo, né? Lá no versículo 7, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Já pensou, depois de tudo que Deus fez, aquele povo ainda duvidar da presença do Senhor naquele meio? Gente, é muito triste a ingratidão, né? E Massá tem como significado tentação. Eles tentaram ao Senhor ali. Eles colocaram Deus à prova. Meribá tem como significado repreensão, contenda e provocação. Moisés poderia ferir os rebeldes, mas Deus mandou ferir a rocha, para que da rocha saísse água. Deus tinha um amor profundo por aquele povo. Embora fosse um povo rebelde, obstinado, Deus ama o povo de Israel. Então, quando Deus te mandar fazer algo, mesmo que seja debaixo de perseguição, de contenda, de provocação, faça o que Deus mandou, como Moisés fez com a rocha. É fácil ser líder, gente? Como se já não bastasse tudo que Moisés estava passando no capítulo 17, aí vem os amalequitas. Os amalequitas vêm para guerrear com o povo de Israel. Depois vocês comparam com Deuteronômio 25, do 17 a 19, nós vamos chegar lá depois. Em Deuteronômio 25, se vocês quiserem marcar aí, eu vou ler para vocês. Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Diz assim: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Será que isso aconteceu? Eu estou deixando vocês aí com alguns textos que nós nem chegamos neles, para vocês verem como Deus cumpre as suas promessas. E depois nós vamos ver, quando chegarmos nesse texto, vocês vão ver que isso aconteceu. Então, preste atenção nas promessas do Senhor. Ninguém se levanta contra o povo de Deus e fica impune. Ninguém. Vocês estão vendo líderes que se levantam e Deus tira aquele líder, Deus mata aquele líder, porque ninguém se levanta contra o povo de Deus e fica sem castigo, tá? Aparece nessa história Josué. Por que aparece Josué? Porque Josué era aquele cara que queria sempre aprender com Moisés. Josué queria estar perto de Moisés. Olha só, querem ver no verso 9? Êxodo 17, 9. Então Moisés disse a Josué:
escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Então, veja que Josué aparece na história, um auxiliar sempre por perto. Então, se você quer ser como seu líder, fique perto dele. Fique perto dele, né? Aprenda com ele. Vá lá, fique junto dele para que ele possa te passar tudo o que ele sabe. Foi assim com Josué, né? E Moisés sempre treinando Josué para as batalhas. Tem um cântico que eu gosto muito, meu padrinho de casamento que compôs, que fala assim: quando as mãos de Moisés se levantavam, Deus ouvia dos céus o clamor de seu povo que dizia: salva Israel. E tem um pedaço da música que fala: quando o profeta suas mãos erguia aos céus, prevalecia então a vitória de Israel. E isso realmente aconteceu. No capítulo 17, quando as mãos de Moisés eram levantadas, Israel prevalecia. Quando Moisés ia ficando com as mãos cansadas, Israel perdia, né? E nós temos levantado nossas mãos ao Senhor? Moisés precisou de ajuda, precisou da ajuda de Ur e de Arão para segurarem suas mãos, para que Israel prevalecesse. Quando você quiser prevalecer sobre alguma contenda, alguma luta, alguma questão na sua vida, levante suas mãos ao Senhor e espere a vitória. Nunca guerrei com as mãos agachadas, nunca guerrei prostrado, mas guerrei com as mãos levantadas e Deus vai te dar a vitória. Esses amalequitas eram descendentes de Esaú. Olha só como Esaú não foi aquele filho, né, que nós vimos, né, Esaú e Jacó. Jacó foi o filho da promessa, recebeu a bênção do seu pai, e Esaú formou uma nação que foi contra Israel. Então veja bem que quando a bênção de Deus não é derramada sobre uma pessoa, é porque Deus sabe que lá na frente aquela pessoa será pedra de tropeço para o evangelho, né? E nós precisamos ter muita cautela com aquele que não escolhe a bênção de Deus, assim como Esaú não escolheu. Ele poderia ter sido humilde, falar: olha, eu não recebi a bênção do meu pai, mas eu quero seguir os planos do Senhor para minha vida. Na verdade, Esaú não fez isso, foi lá, pegou mulheres de outras nações, e isso trouxe peso para Israel, né? Só agora, no capítulo 18, Moisés revê sua família. Então, já tinha quase 3 meses que eles tinham saído do Egito, né? Moisés já fazia um tempão que estava lá fazendo todas aquelas provas, né? As pragas do Egito. Ele estava sem ver sua família. E isso a gente considera logo, não é fácil ser líder. Quantas vezes o líder precisa deixar sua família, né? Eu vejo a pastora Dani agora na perda do pai, né? Foi um irmão para cada lado, foi o pastor Felipe para Brasília, foi a pastora Débora para Floripa, a pastora Dani veio para cá, trouxe a mãe. Por quê? Porque nessa hora, né, a prioridade é a obra de Deus, é o reino de Deus. E eles sabem disso, eles foram escolhidos para isso. Nós precisamos honrar muito nossos líderes, porque eles deixaram tudo por amor ao Senhor, por amor ao reino. Então, não é fácil ser líder. E só agora, no capítulo 18, é que Moisés vê a sua esposa, né? Muito interessante isso, e seus filhos também. E uma coisa muito interessante, Moisés era como um juiz daquele povo. O capítulo 18 fala isso. Ele ouvia a reclamação do povo. Gente, o povo amava reclamar. O povo amava uma questãozinha para resolver. Olha quantos homens. E Moisés ficava o dia todo com aquele povo, não delegava funções. É o erro do líder. O líder que muitas vezes quer pegar tudo para si,
não quer delegar funções, não quer dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você aquilo outro, você faz bem tal coisa, então você vai fazer isso, você ministra louvor bem, então você vai ministrar louvor, você canta melhor, então você vai cantar, você ministra melhor a palavra, então você vai ministrar. E um líder que não sabe delegar, ele sofre. Então, imagino que o Moisés ficava muito cansado no final do dia, com todas aquelas responsabilidades. Eu consegui um Moisés meio velhinho, mas ele não estava com essa idade toda, não, tá? Ele estava mais novo. Então, como um juiz, ele ficava o dia todo resolvendo questões, né, do povo de Israel. E aí acontece o quê? Vem junto com a sua esposa Zípora um bendito sogro chamado Jetro, Reuel, o pai da administração. Esse homem, esse sogro abençoado, ele foi o conselheiro de Moisés. Ele foi um homem visionário. Ele fala para Moisés que Moisés precisava delegar funções. Moisés precisava de auxiliares, tá? E aí, Jetro, ou Reuel, ele fala para Moisés: olha, querido genro, você precisa de pessoas que te ajudem. Você precisa, porque senão você vai ficar muito cansado. Olha o versículo 21 do capítulo 18, diz assim, ó. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você fizer assim, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Muito bem, Moisés aceitou aquele conselho. E o que aconteceu? Deus chamou Moisés para o monte. Porque quando Moisés aprendeu a delegar as funções, Deus chamou para a intimidade. E aqui ó, nós vemos a igreja do Velho Testamento reunida. Moisés subiu para receber as tábuas da lei no capítulo 20, vocês vão ver isso. E o povo ficou lá embaixo, vendo o monte fumegando e Deus falando com Moisés. Então, um líder que aprende a delegar funções, ele tem tempo de ter intimidade com o Senhor. Vocês já viram líderes que gostam de fazer tudo? Tudo é ele. Ele que começa o culto, ele que prega, ele que canta louvor, é ele que faz tudo. Ele que tira a oferta. Um líder que não sabe delegar funções fica cansado e não tem intimidade com o Senhor. Hashtag fica a dica, tá? Quando você quiser procurar um líder, procure líder que saiba delegar funções, ok? Capítulo 20, nós vamos ver aí os 10 mandamentos. Gente, os 10 mandamentos nós vivemos falando, nós conhecemos, né? Mas o que nós não conhecemos é que eles são divididos em categorias. Então, os primeiros 3 mandamentos, olha só, não tenham outros deuses, não façam ídolos para vocês, não usem o nome de Deus em vão. Esses 3 primeiros era para que eles matassem o Egito de dentro deles. O Egito tinha muitos deuses com D minúsculo. Então, quando ele fala para não ter outros deuses, não fazer ídolos, né? Não usar o nome de Deus em vão, o único Deus verdadeiro, isso estava matando aquele Egito da vida deles. Aquele Egito cheio de, como é que fala? Magia, né? Vocês viram os magos do Egito fazendo um monte de feitiçaria. E é claro que aquilo contaminou o coração do povo. Tá? A segunda categoria está no verso 7. Olha o verso 7 do capítulo 20, diz assim, ó. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. A palavra de Deus diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus.
Então, às vezes, você está enfrentando tanta luta, tanta dificuldade, que você clama o nome de Jesus. Tem até uma música que fala, e clamamos o nome de Jesus. Então, clamar o nome de Jesus traz salvação. O que, o que esse versículo está dizendo é tomar o nome de Deus em vão. Tudo é, ah, meu Deus, né? A gente vê muito isso no mundo. Isso é o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Né? Fala também da murmuração. Quando você toma o nome de Deus para murmurar, o nome de Deus não pode ser usado para murmuração. Esse está na segunda categoria. Vamos para a terceira categoria, está no verso 8, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Então, o que Deus estava mostrando para aquele povo nessa terceira categoria? Olha só. Se lembrem do sábado para descanso. Ou seja, descansem naquilo que Deus vai fazer. Gente, tem gente que fica tão cansado de querer. Eu vejo isso, sabe aonde? Na minha profissão. Tem gente que pega escola de manhã, tem gente que pega escola à tarde, tem gente que pega escola à noite, de madrugada, ainda tem alguma coisa da escola para fazer. Não descansa. Não sabe que Deus vai fazer, é Deus que nos dá o sustento. Não é o meu trabalho, não é minha conta gorda no banco, não é. O que me dá o descanso, o que me dá o sustento, é eu saber descansar no Senhor. E como isso tem sido difícil nos nossos dias. Como as pessoas estão ansiosas porque estão sem trabalho, a quarentena está aí, a pandemia está aí, e isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas e doentes. Lembrem-se do descanso, lembrem-se daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês, ok? Quarta categoria, Deus ensina o que é honra para aquele povo. Vamos ler o verso 12? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O que Deus estava falando? Deus estava ensinando aquele povo que é honrar pai e mãe. Será que era só pai e mãe natural? Pai e mãe biológico? Ou Deus estava ensinando o povo a honrar o próprio Moisés, que era pai espiritual daquele povo? Quantas vezes nós não honramos nossos pais espirituais? Nossos pastores, nossos líderes, aqueles que zelam pela nossa alma, não é? E nós precisamos lembrar de honrar os nossos líderes, aqueles que vêm zelar pela nossa alma. Quinta categoria. Deus ensina padrões morais de comportamento, ou seja, não matem, não adulterem, não roubem, não mintam, não tenham inveja. Seja moralmente correto e adequado. Deus ensina padrões morais, e quanto a padrões morais, Deus não negocia. Às vezes a gente fala assim, mas os padrões de Deus são muito altos, são inatingíveis. Não, o padrão de Deus não é alto, somos nós que baixamos os nossos padrões. Quando eu mato, quando eu adultero, quando eu roubo, quando eu minto, quando eu tenho inveja, mesmo no meu íntimo, sem falar nada, eu estou baixando o padrão de Deus, eu estou baixando o meu padrão em relação ao do Senhor, que permanece o mesmo. Então, eu preciso entender o que Deus quer me ensinar em relação a padrões morais de comportamento. Nós precisamos ser moralmente correto e adequado. O que nós não podemos esquecer, que Moisés é um modelo de liderança. Ele foi um homem desacreditado de sua vocação. Ele enfrentou desânimo com seus liderados. Ele foi caluniado. Ele sofreu oposição. Mas ele foi reconhecido como líder, recebeu total credibilidade em suas palavras e no final da sua vida, o povo chorou após sua morte. Até hoje, Moisés é falado em Israel, né? Nós vamos ainda estudar um pouco mais sobre esse homem, que tem hora também que fica na carne, né? Na hora também ele perde as estribeiras com aquele povo, mas foi um homem de Deus, um líder segundo o coração de Deus. Esse foi Moisés. E nós precisamos entender o que Deus quer de nós
na nossa vida, na nossa caminhada. Precisamos aprender com líderes assim, né? Eu vou deixar agora com vocês a palavra para que vocês possam trazer suas dúvidas, os seus comentários, viu? Eu vou parar aqui a nossa gravação para que a gente tenha mais liberdade no comentário. Então, Deus abençoe você que está no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa manifestar graça sobre as vidas de vocês. Em nome de Jesus.